Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a aula semanal número 32. Essa aula acontece toda quinta-feira, às 11 da manhã, e eu faço para instrutores de Pilates e donos de estúdio que querem aprender a ter domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes, tá? Vou colocar já minha tomada aqui, que já está pedindo o carregador. E hoje é o segundo episódio dessa série Pilates Soluções ao Vivo, que é uma série de aulas onde eu vou atender um gestor ou gestora de estúdio de Pilates, e aí cada gestor escolhe um instrutor da equipe e eu vou ajudar esse instrutor ou instrutora a destravar alguma dificuldade que tem prejudicado a qualidade das aulas, e que isso, por consequência, possa estar prejudicando a fidelização dos alunos, tá? A gestora de hoje foi a Karina e ela escolheu aqui o Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Qual é o seu nome, Pedro? Fala aí pra galera. Me Se chamo Pedro apresenta Pérez, aí. tá? A gente reuniu a equipe, que eu estou há pouco tempo no Pilates, né? Eu estou por volta de um mês. Então, a gente achou muito interessante eu ter essa mentoria, né, com você. Já tem mais experiência, tudo na área. Aí eu separei algumas perguntinhas aqui e trocar uma ideia com você, as experiências, né? Muito bem. Então você está trabalhando no Pilates há quanto tempo? É, Comecei por volta de um mês, né, aqui na clínica. Eu ficava na ortopedia pela manhã, né? Aí eu ficava sempre acompanhando as aulas de Pilates, né, que eram feitas pela manhã também e à tarde. Aí eu sempre tive interesse, já tinha feito o curso pela Vol há 3 meses atrás, outros 3 meses, e sempre tive essa ideia de querer começar, né, trabalhar com Pilates e tudo, e comecei agora e estou gostando bastante. Mas sempre tem os desafios, né, que a gente enfrenta, de, por ser uma atividade nova, né, tanto que às vezes eu confundo e chamo de pacientes, que é chamar de aluno, então a gente está trabalhando muitas coisas e aprendendo, né, sempre, cada vez mais. Quantos alunos você atende por horário? Aqui são até 4 alunos. Por cada instrutor, né? Isso, então. E me fala aí, Pedro, qual é o principal desafio para você, principal dificuldade durante os atendimentos? Bom, uma das dificuldades é que tem alguns alunos que já fazem há algum tempo, então eles já têm experiência com Pilates, então a aula flui de certa forma mais fácil com eles, né, porque eles já entendem os comandos, já foi aprendido, né, de certa forma, e flui mais facilmente. Agora esses alunos que estão vindo, né, que são novos, que fazem aula instrumental, ou que começaram há pouco tempo, tem muita coisa a ser trabalhada, né, com eles. Às vezes, por conta da demanda com vários outros alunos, é um pouco difícil trabalhar isso, mas acredito que essa dificuldade no início é a que mais está afetando, assim, né? Essa questão dos alunos que estão iniciando, né, as aulas, de como trabalhar isso com eles. No caso, seriam alunos novos que Isso, estão entrando agora no estúdio, isso, né? E não entendem, o que tem que fazer direito dos exercícios, não tem isso. experiência ou consciência corporal, algo do tipo. Exatamente, exatamente. Aham. E aí, me fale mais como é a dificuldade durante a sua prática mesmo ali, para conduzir esses alunos. É, Dá um exemplo aí de uma dificuldade que você teve nessa, nessas aulas com esses alunos. Quanto à carga, é tranquilo a gente calcular. A gente começa, claro, com carga mais leve, quando não é aula nativa, né? Mas quanto a trabalhar a respiração, a trabalhar a centralização, todos os princípios do Pilates, né, ao mesmo tempo, assim, realmente é um pouco complicado. É. E tem um pouco de dúvida, às vezes a gente começa pelo solo ou pelos próprios aparelhos, né? E queria ver, de certa forma, o que você acha melhor, né, a gente trabalhar nisso, assim, Uhum. como você costumava fazer, tudo. Então, ainda mais vendo que você tem quatro alunos para atender ao mesmo tempo, né? Deixa eu só Sim, fechar aqui para não ficar tocando. Como você atende quatro pessoas ao mesmo tempo e você tem pouco tempo aí de experiência,
os alunos novos com pouca experiência, tudo isso vai gerar um maior desafio quando a pessoa, o instrutor, ele não tem aquele domínio do comando verbal, que foi até uma coisa que a gente conversou aqui na semana passada com a outra instrutora que participou, né, de outro estúdio. Então, tem a questão do comando verbal, né, que vem de você ter um entendimento profundo mesmo ali com o método em si, para você saber o que você vai orientar, dar comandos tão simples e eficazes, né? Simples ao ponto que o seu aluno consiga entender o que ele tem que fazer, né? Porque o comando verbal, ele vai te economizar o tempo de ter que estar demonstrando. Porque quando o instrutor para demonstrar exercício por exercício, ele perde muito tempo, os outros alunos estão já esperando, né? Tem alguns até que chamam a atenção, que já acabaram o exercício, né? Já acabei, e aí pedindo já o próximo exercício, porque senão fica muito tempo parado, gera aquela aula descontínua, né? Ou dá espaço para conversa, para aquele bate-papo entre alunos que começa a desconcentrar todo mundo. Então, o quanto você conseguir conduzir um grupo sem estar demonstrando de um por um, né? Que cada um está no aparelho fazendo uma coisa diferente, vai facilitar e vai melhorar a experiência de aula para todo mundo, né? Todo mundo vai realmente se sentir bem atendido, vai perceber que está tendo uma aula que vai fazer efeito, vai fazer resultado, trazer resultado para eles, né? Porque se você fica com essa descontinuidade ao longo da aula, né, não consegue fazer com que o aluno entenda o que tem que fazer, então eles vão esperar muito tempo, como eu estou falando, vai ter um déficit de benefícios, então a gente vai prejudicar a qualidade da aula como um todo para todos os alunos que estão ali, né? Então você precisa trabalhar mais essa questão do comando verbal, que seja, como eu falei, simples ao ponto que a pessoa, o aluno entenda e de uma forma rápida, né? E de uma forma eficaz, que ele consiga fazer o movimento como tem que ser feito. Porque não adianta eu falar para o aluno fazer um enrolamento da coluna, uma flexão da coluna, que deveria ser vértebra por vértebra, né? E o aluno faz uma flexão que se achata, que comprime as vértebras, ao invés de fazer uma flexão que ganha espaço entre as vértebras. Entende? Sim. E em relação à aula experimental, você tem atendido pessoas para fazer aula experimental? Sim, eu cheguei a fazer duas, né? Quanto à assiduidade dos pacientes, ou dos alunos, quer dizer, está sendo muito boa, porque eles continuaram vindo, né? E só que é igual eu falei, às vezes tem alunos que são mais, digamos, têm um preparo físico melhor e já tem consciência corporal, porque já praticam academia ou algo do tipo. Então, essa aula experimental que eu tive, no qual o paciente já fazia academia, já tinha mais consciência corporal, foi boa. Aí já outro do comando verbal teve ali as oscilações, mas também tá dando certo. Mas foi bom ter sua visão do comando verbal, da gente não demonstrar, porque isso realmente acontecia. Às vezes eu falava, não entendia, então eu tinha que realmente demonstrar. Só para esse aluno, né? Específico. Uhum, Deixa eu só ver aqui. Tinha mais uma. Outra dúvida que eu tenho também tipo, quanto à prática dos exercícios que eu passo, né? Porque já tem um mês que eu estou fazendo, né? E como eu disse, os alunos são assíduos, então devo trabalhar bastante coisas com eles já. E eles, às vezes, eu sinto medo deles questionarem quanto à repetição dos exercícios, né? Eu quero saber mais ou menos o que você acha, até que ponto a gente pode repetir, porque, como eu disse, alguns alunos já faziam Pilates anteriormente. Então, eu uhum, passo alguns exercícios, eles já conhecem, ou já dizem, esse aqui eu já fiz, eu fiz talvez. E, enfim, só para a gente alinhar essa questão
até que ponto a gente pode repetir esses exercícios, né? Não ficar, de certa maneira, chato, né, para os alunos. É, não sei se eu ouvi bem, mas você falou que os alunos questionam sobre a quantidade de repetições, foi isso? Não, questionam quanto a, por exemplo, faço algum exercício aqui. Ah, já fiz esse outra vez, tal dia. Ele lembra e questiona quanto a isso. Ah, tá. O Uhum. fato dele já ter feito um exercício na segunda, aí chega na quarta, você passou aquele mesmo exercício, e aí ele fala que já fez aquilo, que como se fosse uma resistência Sim, que não era para estar fazendo de novo aquele exercício. sim, sim, sim. Ah, entendi. É, ou até mesmo, como eu disse, eles já faziam anteriormente, né, com outros profissionais antes de mim. Uhum. Eu falava, eu já fiz esse com outro e tal. Aham. Mas eles já fiz esse, mas com um tom de coisa negativa que, tipo, tá repetitivo, seria? Não, nem sempre. A minha dúvida é mais em volta de se você também acha que, tipo, até que ponto a gente pode repetir, sabe? Por exemplo, já faço 6 meses com esse Aham. aluno, né? Já fez até algum tempo que eu fiz exercício, mas vou passar novamente, entendeu? Uhum. Esse limiar de, Então, o instrutor ele tem que ter um olhar ali o tempo todo, a cada dia, a cada aula, se aquele exercício, independente de quantas vezes o aluno fez ou deixou de fazer, se ele está fazendo esse movimento com qualidade. Um roll-up, ele consegue mobilizar vértebra por vértebra, aquele movimento bem distribuído na coluna, sem estar se achatando, pressionando as articulações ao invés de ganhar espaço. Então, o principal fator é você ter esse olhar, né, raio-x assim, esse olhar clínico, se o aluno está fazendo um exercício da forma que ele deveria estar sendo feito. Se o aluno ainda não faz o exercício como deveria ser, não está fazendo da forma ideal, ele vai ter que repetir até conseguir melhorar essa capacidade de fazer. Você vai precisar adaptar, se for o caso, condicionar ele para fazer, porque a gente tem o repertório em si, quando a gente passa o exercício daquele repertório e o aluno não consegue fazer, a gente vai poder adaptar e preparar ele, usar estratégias que vão preparar ele para conseguir executar o exercício da forma correta. Então, mesmo que o aluno já tenha feito o exercício antes ou com outro professor, às vezes alguém vai te questionar, você pode se sentir pressionado por um aluno que diz que o exercício com tal professor era diferente, e é nessa hora aí que o instrutor tem que ter muita segurança do que ele está fazendo, né? Independente de outro professor que ele já tenha feito, você saber, se você sabe o que você está fazendo, você vai repetir sim, vai ensinar sim daquela forma ali que você conhece o método, né? Ei, caiu. O Pedro caiu aqui. Vou esperar para ver se ele entra de novo. Então, que, entrou de volta. Já ia fazer um comentário aqui. Deixa eu colocar você para aparecer aqui mais destacado. será que foi a minha que caiu? Foi por aí. Foi. Você tinha sumido aqui para mim. Espera aí que eu estou botando você na tela de novo. Pronto, agora tá. Então, você entendeu isso, Pedro? Essa autoconfiança que você tem que ter no seu trabalho, porque os alunos vão sim te questionar várias vezes. Esse é um dos temas que eles vão questionar você, que já fizeram tal exercício em outro dia, ou até com outro professor, outra professora. Mas se você está bem seguro do que você está fazendo, o aluno vai entender o benefício dele estar repetindo ou adaptando para que ele consiga se desenvolver melhor dentro do método e, consequentemente, na vida diária dele também ter uma melhor condição física, tá? Perfeito. Aham. E aí, manda E mais aí. era realmente em volta disso, porque às vezes o movimento não está com tanta qualidade, a gente quer aprimorar esse movimento, né?
E com isso a gente precisa repetir algumas vezes, né? Algumas sessões, pelo menos uma vez ali na sessão, a gente trabalhar um pouco esse movimento de forma com maior qualidade, né? Aham. Então foi bom. Às vezes também acontece sobre a questão das molas, né? Da intensidade do exercício. Tem exercício existe uma configuração de molas para cada exercício, né? No Reformer, na Chair, existe uma intensidade de molas específicas, padrão para cada exercício. Só que o que eu vejo é que a maioria dos instrutores, eles vão na tentativa, né, e erro, né? Eles vão testando, coloca a mola assim, se o aluno é mais forte, eu vou colocar uma mola mais pesada, mais forte, sendo que Sim, existe um padrão ali de configuração de como você vai colocar as molas no Reformer, na Chair, para cada exercício, para cada série. Então, é, você também não precisa ser sempre engessado ao footwork, que é com 4 molas. Aí tem uma aluna que está com artrose avançada e muita dor no joelho, e 4 molas ela não está dando conta, está com muita fraqueza. Então aí eu vou poder adaptar e tirar uma mola para fazer com 3 molas, quando eu vejo que é necessário. Mas você percebe que não tem essa coisa de testar, existe já uma configuração, né, de cada exercício, e aí a partir do que o aluno apresenta na hora, você vai adaptar essa intensidade de molas. E isso faz com que os alunos todos ali, né, o ambiente como um todo, vai percebendo o quanto você está seguro do que está fazendo, né? E essa é uma coisa que influencia também na fidelização, naquele boca a boca que as pessoas falam bem daquele estúdio, daquele instrutor, que eles sentem muita confiança, seja qual for a pergunta ou questionamento que vem de lá, o instrutor sempre está ali sabendo o que está fazendo. Desde da escolha do exercício, como você trouxe, até a configuração das molas no aparelho também. Tem mais alguma questão aí que você anotou para falar, para perguntar? uhum. Uhum. Você trabalha os 2 períodos, o dia inteiro, ou só um período? Segunda e quarta e sexta eu fico só pela manhã na ortopedia. Aí terça e quinta eu atuo pela manhã na ortopedia e à tarde no Fala, Pilates. fala do Aí terça e Pilates quinta eu fico o só. dia inteiro. Fala aqui em relação ao Pilates. Você fica Sim, só sim. pela tarde no Pilates? Só, isso, só terça e quinta, à tarde. Pela tarde. E aí, Perfeito. tô, de que hora até que horas? De meio-dia, de É, 1 hora da tarde? 1 hora até as 7, né? Quer dizer, o último horário é às 6, né? Tá. De 1 às Todos 7. esses horários estão preenchidos com 4 alunos? Todos eles? Então, é, tinha uma fisioterapeuta que estava atuando no Pilates aqui, ela saiu tem pouco tempo. E também antes não tinha Pilates terça e quinta aqui. Então, está sendo introduzido agora. Então, nos primeiros horários ainda não tem. 1 hora, 2 e 3 está com baixo fluxo, digamos assim. Mas nos outros Uhum. horários mais tarde, né? 4, 5, 6, já está mais cheio. Já tem 4 em Aham. todos os horários, 4, 5, 6. Mas nesses primeiros tem menor fluxo. Entendi. E achei muito interessante o que você falou da questão, por exemplo, da artrose avançada, das patologias que às vezes os pacientes fazem, né, com eles, e no manejo delas, né, da limitação dos pacientes, todos os alunos e todos, porque também a gente tem que ter esse limiar de aceitação. Por exemplo, veio um aluno com interesse pelo Pilates, uma aluna, na verdade, e ela tinha, era hemiplegia, ela tem um AVC, já tem algum tempo, então ela tinha o lado hemiplégico e com pouca força nesse lado. Então seria um paciente que precisaria de bastante atenção. E é importante a gente ver esse limiar de aceitação, né? Porque caso esse paciente precise, esse aluno precise de muita atenção, a gente vai ter que dar maior atenção para eles e, consequentemente, pode prejudicar um pouco os outros alunos, né?
Uhum. Então, essa questão do limiar também é um pouco complicado a gente trabalhar, né? Esse limiar de aceitação. Eu só não entendi se essa aluna Aí você tá. hemiplégica, ela já está fixa em algum horário ou veio só fazer o aula experimental? Não entendi. Então, ela veio para ficar mesmo, só que ela teve uma viagem, então ela pretende voltar, né, ao Pilates. Porém, eu estou conversando aqui com os profissionais para ver o que que eles acham se a gente tenta manter mesmo ou se, quanto isso vai prejudicar, sabe, os outros alunos também. Uhum. Porque realmente é muito difícil trabalhar com ela, seria melhor ela ficar mais um tempo ali com um fisioterapeuta a domicílio, ou um fisioterapeuta ortopédico, né, com ela e tudo, antes dela ingressar nessas aulas. Pois Uhum. realmente seria muito difícil trabalhar com ela. É, nesse caso, para ela entrar no Pilates, inicialmente o interessante seria ela fazer uma aula individual. Teria que bloquear ali um instrutor só para ela. Pelo menos até que Sim, você dando aula para ela perceba o ponto ali que ela chegou, que já conseguiria colocar ela com outros alunos. Ela já fez Pilates antes, sim. alguma vez? Já ela fez Pilates antes, porém era quando estava assim, quando tinha um horário com baixo fluxo. Aí consegui encaixar ela nesse horário. Uhum, Porém, eu tenho medo quando a gente começar a encher, quando tiver com alto fluxo, tiver alunos querendo avaliações e e tal, como vai manejar isso, né, também, uhum. casalmente o fluxo. É Mas porque é interessante o que você falou, mas ela pode progredir. tem vários Pode falar, desculpa. graus de sequela, né, de AVC, e aí cabe ao Uhum. instrutor avaliar se ela está num grau que ela consiga fazer uma aula dentro de um grupo, né, que você consiga estar orientando ela e com os outros alunos, são quatro no total, né, você com mais três alunos, podendo reger essa orquestra, né, comandar esses outros alunos com comando verbal, para que você consiga estar mais próximo dela, que provavelmente vai requerer mais atenção, né, do que os outros. E então realmente é uma questão de treino, né? É, tudo isso é treinável Uhum. para que o instrutor vá adquirindo cada vez mais essa habilidade e conseguir manter o padrão de qualidade tanto para ela quanto para os outros, que você pode ter até um atleta no mesmo horário ali, na mesma turma, junto com ela, entende? Sim, exatamente. Uhum. E tem mais algum aluno com patologia aí que você teria algum embaraço, alguma dificuldade? O outro que eu tenho é uma paciente. Ela era paciente anteriormente da ortopedia e está ingressando agora no Pilates. Então, ela virou uma aluna do Pilates há pouco tempo e ela tem artrose avançada, né? Quanto à dificuldade, ela não sente dor ao fazer os exercícios, somente alguns exercícios, né? Então, no manejo de carga, tudo está sendo tranquilo para ela até então. Acho que a maior dificuldade mesmo são pacientes neurológicos, né? Que Uhum. estão com bastante dificuldade, né, para fazer. Mas sobre os outros tá mais tranquilo. Então. Eu recomendo, assim, você que está passando aqui agora, né, por essa Uhum. consultoria, eu recomendo também que vocês façam uma sessão mais individualizada também, que vai mais a fundo em questões Sim, específicas aí da sua equipe, né, suas e da equipe, até falando com a própria gestora, né, que a gente também pode trazer para sim, vocês essa sessão de uma forma mais aprofundada, tá? Então, depois fala lá com a Karina, que a gente pode trazer essa sessão mais aprofundada para sim, ver detalhes mais específicos, tanto o seu como o da equipe também, tá bom? E sim, vai ser legal, bastante. muito proveitoso para justamente estar melhorando essa visão do que vocês precisam estar mais afiados para manter esse público cada vez mais engajado,
e de repente até está enchendo os outros horários da tarde que ainda estão vazios, tá? Uhum. Tem mais alguma coisa que eu E possa te ajudar? Pode falar aí. não, eu ia perguntar se tem mais alguma dica para você dar para quem está iniciando e tudo. Você falou do comando verbal, que é muito importante a gente trabalhar isso, a gente ficar sempre demonstrando, até para a gente não ficar cansado também no final do dia. E quando a gente demonstra o dia inteiro exercícios, né, para os alunos, a gente fica realmente muito cansado. Então, foi boa essa dica que você deu do comando verbal. E queria ver se tem mais alguma dica quanto a isso, para quem está iniciando, né, agora Então nas aulas. você, durante as aulas da tarde lá, você demonstra mais, né? A sua forma de passar para os alunos é sempre demonstrando. Não, somente aos alunos que têm mais dificuldade, né, que não tem tanta consciência corporal e tudo. Aí foi boa a sua dica de eu tentar mais o comando verbal sempre, né, que é o mais adequado, né, nas aulas. Aham. Então, Mas tem no a geral eu ver tento falar com, mesmo. tem a ver com É aquilo que engraçado que às vezes até os alunos questionam. questiona o Pode quê? falar, desculpa, que tá cortando. Os alunos questionam o quê, Isso, né? daí a gente fala, daí a gente sempre, no comando verbal, fala assim, você pode demonstrar, por favor? Por que você não faz também? Você só dá o comando, né? É até engraçado isso. E alguns alunos Aham, perguntam, falam, por que você só dá o comando, você não demonstra? aham. Aí eles querem te testar se você Mas está com tom de sabendo brincadeira, fazer não com o também, ou então tom, ficam de brincadeira para que você também faça e é, sofra como eles estão isso, sofrendo. isso, Mas, assim, isso, brincadeiras à parte, exatamente. mas isso é realmente É isso. uma coisa A gente leva séria assim, ali que vai interferir no andamento da turma, porque demonstrar não é um pecado, né? Mas você percebe no dia a dia que você fica cansado quando você fica demonstrando, aula após aula, você perde a fluidez da turma, porque você tem que parar mais tempo, né? Então, isso vai minando, prejudicando a qualidade do atendimento para os alunos e a sua qualidade de vida também como instrutor, de ficar sempre sobrecarregado. E agora você está jovem, mas quanto mais tempo a gente vai passando e mais horas, depois você pega um outro turno e fica o dia inteiro dando aula, então vai ficando inviável fazer isso até com 4 alunos por aula. Então é aquilo que eu te falei, ter um Sim. comando com palavras simples, eu até já tinha comentado isso, palavras simples que a pessoa entenda, evitar os termos técnicos, anatômicos, né, que o aluno não é da área de saúde, não vai entender. Você tem que ter muita intimidade com o repertório de exercício, porque, assim, imagina lá, uma pessoa te pergunta onde é que fica o Pão de Açúcar, né, o mercado Pão de Açúcar. Não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda Pão de Açúcar, mas só por fica mais fácil de entender. O cara ele chegou na rua e te pergunta onde é o Pão de Uhum. Açúcar. Se você não tem intimidade com o caminho que vai chegar lá no mercado do Pão de Açúcar, você vai se atrapalhar todo na hora de falar para ele como é que chega lá. Concorda? Então, pega lá um exercício que a gente já deu exemplo, um roll-up. Então, você está somente no comando verbal para explicar para ele como chega nesse destino, que agora é o exercício roll-up. Então, se você não conhece o caminho para chegar no roll-up, você não consegue explicar a ele. E também, isso falando de um exercício, agora vamos pegar a macroestrutura de uma aula, do início ao fim, aqueles 50, 60 minutos de aula, né? Um repertório ali bem encaixado, fluido, um exercício atrás do outro, sem repetir o mesmo exercício. Se eu não tenho o domínio, como é que eu falei? Essa intimidade com o repertório também vai ficar complicado, assim como eu te explicar como chega no Pão de Açúcar, porque eu não sei o caminho que faz, a que rua que eu pego, se eu viro à esquerda ou à direita. É a mesma coisa com o repertório do Pilates, que é gigante, né? É, e ele é gigante, a gente não deve estar pegando como cartas aleatórias,
para aquela aula ficar interessante, né? Para o aluno achar que eu vou motivar o aluno porque tem novidades todo dia. Não é por aí, mas é eu saber encadear esses exercícios que façam sentido durante a aula para que ele também se encaixe dentro do objetivo, da evolução daquele aluno. Então, se eu tenho intimidade com esse caminho, que eu vou conseguir encadear um exercício atrás do outro, pensando no curto prazo, que é aquela aula, mas também no médio prazo, no longo prazo, que é a evolução do aluno que vai sair de um nível básico para um intermediário, talvez de um intermediário para o nível avançado, ou pegando um aluno que era um paciente da fisioterapia, que estava com dores, né, veio se recuperando de uma lesão, para agora trazer ele saindo dessa condição da doença para uma nova fase ali de saúde mesmo, de explorar mais capacidades físicas dele. Então, eu tenho que conhecer bem esse caminho para transitar por ele, né? Faz sentido? Perfeito. Acho que eu tenho uma última pergunta para te Pode que falar. é, é uma coisa até que eu estava discutindo com outros tutores de Pilates. Cheguei nele e perguntei, então, você prepara as aulas e tudo, como funciona essa metodologia, né? Repete que tá, Principal aluno cortou começou um aqui no pouquinho. Barrel com alguns. Tá, tá dando para ouvir agora? Agora melhorou. Tá. Até conversei com outros tutores de Pilates, como eu havia dito, quanto à preparação das aulas. Porque às vezes a gente prepara alguma aula para algum aluno específico, para todos os alunos que eu digo, né? E ele chega com alguma queixa. Ah, hoje eu exagerei na academia e estou com uma dor no quadril. Então não vai dar para você fazer os exercícios que você preparou para ele por conta dessa dor que ele veio nesse dia específico, do nada. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu enfrentei nesses últimos 2 dias, que eu preparei a aula para esses 4 alunos que ficam comigo no último horário. E chegaram com algumas queixas e não deu para eu fazer o que eu queria. Então, eu tive meio que mudar no meio do processo e também. E o que eles fazem nesse caso, né, quando os alunos chegam com uma queixa que não dá para fazer o que você queria, enfim. Então, Isso acontece bastante e é o que pega muita gente ali numa cilada, né? Você veio todo programadinho, uma aula que ia dar para aquele aluno, e ele apresenta lá uma surpresa, um elemento surpresa, e aí você fica meio perdido na hora. Também tem a ver com essa intimidade. Se eu tenho uma intimidade, hum, conheço bem os caminhos por onde eu posso percorrer ali dentro do método, eu facilmente consigo recalcular a rota, assim como no Waze, quando você errou a entrada de um lugar, né? Você recalcula a rota da mesma forma, você tem essa capacidade de recalcular para que aquela aula continue tendo a qualidade e agora com um novo objetivo diante da surpresa que ele trouxe. Você falou, acho que de uma dor no quadril. Então, como é que eu posso recalcular a rota dessa aula para que esse aluno agora que está com a dor no quadril não vai conseguir fazer um hip circle que eu tinha planejado fazer com ele, que ele não vai conseguir fazer esse exercício agora, hoje. Então, como é que eu posso fazer exercícios que tenham até um objetivo semelhante, sem estar agredindo aquela dor tá, dele, né? aquela inflamação que ele apresentou hoje? Então, direto isso acontece e quando o instrutor é, fica perdido, o aluno geralmente percebe, né? Sente ali no faro, né, no cheiro, que o cara ficou meio atrapalhado. Então, quanto mais a gente ter essa intimidade com o repertório, com o método, de como eu adaptar diante de surpresas, você vai mostrando mais autoridade. Isso tudo, como eu falei, é treinável, né? Você tem pouco tempo aí que está atuando, mas isso é treinável para você ficar cada vez mais seguro e os alunos te enxergarem realmente como
uma autoridade, como um cara muito seguro do que está fazendo. E eles vão ver naquela aula ali que você se saiu bem, que ele teve uma escolha de exercícios que foi bom para ele, para aquele problema que ele apresentou na hora. Então ele vai dizer, pô, o Pedro, eu indico ele, porque quando eu chego lá quebrado, ele consegue adaptar uma aula para que eu faça e eu saio de lá me sentindo bem, entendeu? Então é isso, ter Não, essa foi muito cada bom. vez E foi mais, porque realmente isso que aconteceu, assim, a gente teve que usar do. você fez um curso de formação. O curso de formação, ele é um pontapé inicial que já permite com que a gente entre no mercado de trabalho, comece a atuar, dar aulas, mas realmente, quando acontecem esses desafios na prática, no dia a dia, né, do trabalho, é que a gente vai percebendo que a gente ainda tem que cavar mais fundo, né, se aprofundar mais. Assim como toda profissão, né? Quem pretende realmente alcançar mais confiança, domínio, é a pessoa aí realmente Se ir se entender. aprofundando. Acho que você está com sinal fraco de novo aqui. Ó, caiu de novo. O Pedro está com a conexão instável, caiu de novo ali, mas deu para a gente conversar bastante, deu para clarear aí a visão dele, né, sobre as dúvidas, os desafios que ele vem enfrentando nas aulas de Pilates lá no estúdio. E vou pedir aqui para a equipe para deixar um link, né, no chat, que é justamente sobre a oportunidade de participar de uma consultoria fechada, individual, que não vai ser transmitida aqui para o grupo, né? Que é para o estúdio, para uma equipe, né? Para um gestor de um estúdio de Pilates que quer fazer um diagnóstico da sua equipe, do que é que sua equipe precisa melhorar para aumentar o padrão de atendimento, para fidelizar os alunos, encher esses horários que estão vagos ainda. Olha lá, o Pedro voltou. Desculpa, gente. Caiu aqui de novo. Seu sinal está caindo aí, mas acredito que deu para clarear bastante aí, né? Deu. Muito E aí é obrigado, isso, Ariel. a gente está deixando aí, estou deixando disponível para que vocês possam também trazer uma nova consultoria, trazendo de uma forma mais aprofundada, né? O pessoal aqui vai passar por uma seleção que a Paloma vai deixar um link para quem tiver um estúdio também e participar de uma seleção para concorrer a entrar nessa consultoria. Já vocês que já chegaram aqui, né, vão ter essa oportunidade de ter uma sessão ali Uhum. diagnóstico da equipe de uma forma mais aprofundada, tá bom? Certo. É isso aí, Pedro. Satisfação, prazer conhecer você. Tá lá no chat aqui, ó, já entrou. Tem aí o link, já pega o link aí, Pedro. Muito obrigado, viu, Passa Daniel? para o pessoal. É só para preencher, vocês Aham. já estão automaticamente selecionados, mas vão preencher para a gente ter aqui os dados de vocês direitinho. Já o pessoal que está aí Ah, na. aí essa gravação também. Oi? Ela falou que o link vai ser disponibilizado na gravação. Isso, isso. Entendi. O Tá. link também vai ficar disponível na Legal. gravação, tá bom? Certo. Beleza, então, Pedro. Prazer.
Bom Beleza, obrigado sucesso para mesmo, viu? Foi um vocês prazer, aí. foi um esclarecedor. Conta com a gente aqui. Obrigado mesmo, Edvaldo, foi um prazer, tá? Tchau. Valeu, tchau, tchau.